Senhor Jesus. Estamos cá mais uma vez hoje, naquilo que tem sido a partilha da palavra de Deus. E hoje estamos no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, verso 4, onde fala da formação do jardim do Éden. Gênesis 2, capítulo 2, verso 4, onde fala da formação do jardim do Éden. Se nós formos aqui a ler, a Bíblia já vai narrando, a Bíblia já vai falando, a Bíblia já vai explicando, a Bíblia já vai mencionando tudo quanto Deus havia criado, de tudo quanto Deus foi fazendo como prioridade, como o início de tudo. Nós aqui vemos que o homem ainda não tinha sido criado. Nós vemos Deus dando início à criação dos céus e a terra. Nós aqui estamos observando Deus criando os céus e a terra. Deus criou primeiramente os céus e a terra. Deus foi dando sequência. E aqui no capítulo 2, de verso 4, ele já está a falar da formação do jardim do Éden. No verso 4 ele diz assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Nós aqui estamos aqui lendo já no finalzinho já do versículo 5, que não havia nem homem na terra. Quando o Senhor, ou seja, o nosso Deus é um Deus organizado. O nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus ordeiro. E nós devemos ter o nosso Deus como exemplo a seguir. Nós devemos ter o nosso Deus porque Ele começou criando. Ele foi vendo o que era prioridade ainda para ser criado. Depois é que foi feito o homem. Dando sequência aqui, a Bíblia nos fala que um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O preparo para a vida. Esse é o tema que nós vamos falar hoje. O preparo para a vida. Deus havia formado o jardim. Eu gosto muito de falar aqui da formação do jardim do Éden. Eu gosto aqui de frisar quando o assunto é formação do jardim do Éden. Deus havia criado todo o recurso que o homem precisaria para a sobrevivência. Deus criou o recurso todo que o homem precisaria para sobreviver, para viver. O preparo para a vida. Deus está preparando o homem no jardim. Deus está preparando o homem. Deus criou tudo que o homem precisaria para a estabilidade. Deus criou tudo para a capacitação do homem. Deus criou tudo. Antes mesmo de Deus fazer o homem, Deus já havia preparado tudo que ele iria precisar para viver, para crescer, para a sua capacidade intelectual. Deus já havia criado tudo. Após Deus haver feito isso, colocou ali o homem. Deus, após criar tudo, Deus criou tudo que o homem havia de precisar. Para quê? Para a sua capacitação. Depois é que fez o quê? Fez o homem. Nós hoje fazemos o inverso. Estamos na casa do pai. Nós queremos sair da casa do pai cedo porque queremos casar. Nós estamos na casa do pai, queremos sair cedo da casa do pai sem estar preparado. Nós queremos sair da casa do pai. Para fazer o quê? Para ir casar. Não estamos preparados, queremos ter filho e depois não vamos saber como gerir essa situação. Deus é um Deus organizado. Sendo ele pai, ele preparou tudo primeiro, depois é que gerou o filho para ali estar. Deus primeiro criou
todas as condições necessárias. Deus primeiro criou todas as condições para não faltar nada ao homem. Depois é que criou o homem ali para ensinar, para educar, para disciplinar, para fazer desenvolver o sentido cognitivo dele. Deus primeiro preparou todo o recurso necessário para quê? Para o crescimento dele. Depois é que Deus fez o que fez? O homem. Nós fazemos o inverso. Não trabalhamos, não temos maturidade suficiente e queremos casar. Não temos maturidade suficiente, já estamos criando outra criança. Ou seja, somos crianças e estamos criando mais outras crianças. Sem maturidade suficiente, nós queremos casar. Sem maturidade suficiente, nós estamos criando outras crianças. Por isso estamos gerando lares destruídos a toda hora, a todo momento. Lares destruídos, lares com cheio de problemas, toda hora problema, toda hora problema. Estamos até suicídios e homicídios nos lares. Por quê? Imaturidade. Queremos assumir responsabilidades quando nós não temos condições. Imaturidade, preparo para a vida. Primeiro temos que preparar a vida antes de nós alcançarmos, antes de nós termos o que a gente tanto espera. Por falta de maturidade, porque Adão não tinha maturidade suficiente para ter a Eva. Adão não tinha maturidade suficiente para ter a Eva. Deus havia colocado ali o homem, Deus havia providenciado tudo ali assim, deu ao homem para quê? Porque Deus estava disciplinando o homem, Deus estava capacitando o homem, Deus estava dando ensinamento ao homem. Mas o que estava acontecendo? Ele ficava o dia, Deus dava o dia para o homem gerir tudo que havia colocado em suas mãos. Depois ele ficava com semblante descaído. Ele ficava com semblante descaído. Eu não tenho isso, meu amigo tem aquilo. Eu não tenho isso, meu amigo tem aquilo, meu amigo faz isso, o pai do meu amigo permite ele fazer isso, o pai do meu amigo permite fazer aquilo. A liberdade não gera maturidade. A liberdade não gera maturidade. Deus sabe por quê, teu pai sabe por quê que ele não te está dando, porque ele olha para ti, se calhar já fez uma experiência para ti que deu algo que você não foi achado digno de ter. Quantos são os pais que dão conselhos para os seus filhos dizendo: você ainda não está em condições, você ainda não está capacitado para ter uma mulher, você ainda não está capacitado para ter um filho, você ainda não está capacitado para ter um relacionamento, você ainda não está capacitado, mas nós queremos, estamos na imaturidade, os órgãos do nosso corpo ainda não estão formados, nós queremos assumir um lar. Deixamos de estudar, deixamos as nossas ambições para trás. Por quê? Porque estamos gerando responsabilidades que não convêm. Adão não tinha maturidade suficiente para ter a Eva. Tanto que quando lhe foi dado a Eva, em vez de apresentar a humildade de falharam, em vez de reconhecer que falharam, o que aconteceu? Aconteceu a acusação. A mulher que me deste, a serpente fez isso. Deus só queria que ele reconhecesse, que ele fosse humilde. Deus lhe concedeu porque Deus, quando descia para falar com ele, via o semblante dele descaído. Não é porque ele estava preparado. Deus olha para você, você vive pedindo toda hora: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso, eu quero isso, quero isso. Senhor, nosso Deus está vendo que, filho, você ainda não está pronto. Filho, você ainda não está preparado. Se esforce mais, busca mais, aprende mais, investiga mais. Eu quero. Semblante descaído, não mais ora, não mais busca, não mais respeita. Agora está faltando com respeito porque o Pai não está dando liberdade para fazer. Deus olha e fala o quê? Toma. Após nosso Deus ter dado a Adão a mulher que ele queria, porque Adão olhava para o seu redor e não via ninguém igual a ele. Deus sabia por que não estava dando alguém parecido a ele, porque Deus olhou e viu que ele não estava preparado, ele ainda era imaturo.
Ele não estava capacitado. Ele não tinha capacidade ainda para gerir o que ele queria gerir. Ele não tinha força para aguentar o que ele estava querendo. Tanto que, por causa disso, eles foram postos fora. Hoje os pais colocam os filhos fora de casa, por quê? Porque não deram ouvidos a conselhos. Não atenderam o conselho do pai. Hoje os pais estão metendo para fora de casa os filhos, por quê? Porque se engravidou, concebeu rápido quando não devia. É imatura, está concebida. Estão sendo postas fora, e quando são postas fora, a adversidade da vida vem e muitos acabam perdendo a vida. Por falta de quê? Obediência, de espera. Nosso Deus sabia que Adão não estava preparado, não tinha maturidade suficiente para gerir uma família. Ele não tinha maturidade suficiente. Deus havia preparado tudo. Deus criou o jardim. Deus criou tudo que o homem necessitaria para quê? Para a sua sobrevivência. Deus preparou tudo que o homem estava precisando para quê? Para sobreviver. Você busca as suas responsabilidades. Quem tem que acudir à responsabilidade agora é o pai, é a mãe, é o tio, é a tia, é o irmão. Se não assumir a tua responsabilidade, você já fica Você já fica chateado porque o irmão não está a acudir, porque o irmão não está a dar ajuda. Não conseguiste ouvir, não conseguiste obedecer a voz do pai quando falava. Você busca a responsabilidade, você vai buscar um relacionamento que você não está em condições de sustentar. Quem agora tem que sustentar a tua família é o teu pai. Já não basta sustentar a família dele, tem que sustentar mais a tua família. Por causa de quê? Da imaturidade e irresponsabilidade. A liberdade não significa maturidade. Preparo para a vida. O preparo para a vida. Prepara primeiro a tua vida. Cria as tuas condições, não se apresse. Cria as tuas condições, depois vai viver a vida. Porque viver a vida não é viver a vida de medíocre. Viver a vida é viver a vida em abundância. Viver a vida não é você depender dos outros. Viver a vida é ter a vida preparada. É viver a vida com maturidade. O preparo